está trazendo subsídios baseados em evidência e a gente chama de strategic intelligence, né? Inteligência estratégica através de foresight e anticipation. Então, o que a gente fez essa semana aqui foi mesclar um pouco essas duas questões do desenvolvimento de cenários e uma espécie de roadmap para se alcançar uma visão desejada, digamos assim. Bom, eu acredito que o começo da minha jornada iniciou-se lá no mestrado. No último semestre da graduação, eu fiz uma disciplina de sustentabilidade, né? Eu trabalhava na Softplan como trainee. Estava naquela, fico em Floripa, vou para João Pessoa, eles queriam que eu fosse para João Pessoa, abrir uma sede lá. Fiz essa disciplina, falei, não, vou fazer um mestrado para entender um pouco mais. Então, meu mestrado foi lá, 98 a 2000. O meu interesse na época, eu estava começando a fazer consultoria também, era entender essa questão dos sistemas de gestão ambiental. Então, eu olhei para o TANI, para a ISO, e como que a gente pode trabalhar essa questão como uma inovação, mas uma inovação tanto do ponto de vista de processos como de cultura, né? Na época, o Brasil tinha umas 200 e poucas empresas já com certificado e uns 10 empresas certificadoras. Então, a minha ideia foi tentar alcançar todos esse ecossistema, né? Eu trabalhei muito com entrevistas, apliquei o método Delphi, que é você tentar compreender de uma forma como essas empresas implementam, tanto do ponto de vista da empresa como do ponto de vista do certificador. E com os resultados dessas entrevistas, eu desenvolvi um modelo de maturidade, né, que ia desde o alinhamento simplesmente com essas normas, compliance, marketing, redução de custos e, efetivamente, a questão da gestão, né? E, com isso, a gente construiu em conjunto com essas empresas o que poderia alavancar um processo de maturidade maior e estratégias para se fazer isso. Então, mestrado. Ao mesmo tempo, eu estava começando a fazer uma consultoria que estava sendo alavancada pelo IEL, aqui em Santa Catarina, que veio da Unido. Então, a gente fez um curso com a Unido, chamado-se Cleaner Production. Mas a ideia não é uma ideia, né, nova na época e nem hoje. É a questão da circularidade, de você fazer análise de ciclo de vida e trazer isso para dentro da empresa. Como é que você olha para a questão da redução, do reuso, né, os 4 R's, tanto em termos de processo como produtos. E, novamente, eu usei aquela experiência do mestrado de inovação como processo, inovação como cultura, para trabalhar isso junto com vários colegas em diversas empresas de Santa Catarina. Então, a gente trabalhou em empresas de alimento, automotiva, construção e também de óleo, né? E a gente, mais uma vez, usando a experiência do mestrado, juntou e desenvolveu com essas empresas estratégias de inovação e sustentabilidade. Depois, eu comecei, né? Fiz o mestrado, consultoria, tentei abrir uma empresa, durou 2 anos, fechou, e resolvi continuar no doutorado. Então, eu já emendei no doutorado, comecei na UFSC, mas depois da minha qualificação, eu saí com um sanduíche. Saí e não voltei mais. Fui para Manchester. Depois surgiu a oportunidade de fazer o doutorado pleno, fui ficando, e não voltei mais para o Brasil, eu acho, né? Na verdade, teve um hiato aí de 7 anos, 6 anos, que eu vou comentar depois. Na época, eu trabalhei a questão das redes de sustentabilidade. Como é que a gente olha a sustentabilidade nas cadeias de valor, nas cadeias de suprimento. Comecei a incorporar, eu usei o método Delphi, me interessei por foresight, e como é que a gente consegue trazer essa questão da antecipação do foresight para ajudar empresas a fazer essa transição para a sustentabilidade. E, nesse caso, não apenas as empresas, mas as empresas em rede, né? Entrevistas, fiz vários estudos de caso. A minha ideia da Inglaterra foi justamente o The Body Shop, né? Foi a primeira empresa a trabalhar a questão da corporidade sustentabilidade, corporate sustainability, né? Fiz um Delphi online, o anterior tinha sido no papel, carta para todo mundo, porque a gente fez um online. Começou-se a desenvolver lá em Manchester essas ferramentas para facilitar esses processos. Foi a primeira vez, experiência que eu tive em desenvolver cenários, esse processo de visão, que foi o que a gente fez aqui essa semana. Mais uma vez,
algumas ferramentas, né? Porque eu sempre tive essa pegada de tentar trazer para a realidade das empresas. A gente fez um sistema de maturidade emulando as redes como sistemas autopoéticos. Então, o que seria esse modelo evolucionário de redes para essas cadeias de valor? Também um framework de gestão para ajudar as empresas a evoluir nesse processo. E eu tinha partido daqui, de Florianópolis, com a ideia de fazer uma arquitetura de informação. E quando eu cheguei lá, vendi essa ideia e não tive como não fazer. Então, a gente também desenvolveu essa questão de que tipo de informação, como é que a gente fazia essa arquitetura de compartilhamento. Mais uma vez, guias e orientações para alcançar essa visão. Quando eu estava em Manchester, eles faziam muitos projetos para a Comissão Europeia. E aí surgiu a oportunidade de eu aplicar, né, para o IPTS, que faz parte do sistema da Comissão Europeia, é o braço de pesquisa, o Joint Research Center, eles são espalhados na Europa, e tem essa sede em Sevilha, na Espanha, IPTS. Eu fui lá para fazer um pós-doc e fui ficando. Né? E a ideia, o que a gente fazia? O que eu fiz durante esse tempo que eu fiquei na Espanha? Aí eu comecei a trabalhar com essa questão de como é que a gente dá subsídios para as políticas da União Europeia, principalmente das políticas de inovação e de pesquisa, usando o POSSAT, usando a inteligência estratégica. E a gente tinha que fazer uma análise desses subsídios que a gente dava em termos de potencial impacto na União Europeia e também para as políticas de pesquisa, desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento, principalmente, e inovação. A gente sempre usava, né, a questão da foresight, e a gente construiu as bases conceituais que se usam hoje na Europa durante esse tempo, né? 2005 a 2011. E a gente testava essa base conceitual através de treinamentos. Mais uma vez, a gente juntou com a UNIDO. Então, a gente trabalhava com os países do enlargement que querem entrar na Comissão Europeia para testar. E a UNIDO trazia os países que eram centralizados, estavam se independizando, porque a gente trabalha em conjunto. Fizemos vários guias e começamos a série de conferências que você participou antes. Então, a gente tentava trazer essa base conceitual, fazer a ponte, né? Pesquisa, prática e política. Então, a gente fez 7 dessas conferências e hoje, infelizmente, deixou-se de fazer. Os principais resultados durante esse tempo, eu diria que foram a criação de comunidades de inovação e conhecimento na Europa, no EIT. A gente trabalhou com o Bureau do European Policy Advisors, que era o grupo que dava subsídio para o Barroso, era o presidente da União Europeia na época, da Comissão Europeia, para, se a gente olhar para 2025, 20 anos na frente, o que a Europa tinha que fazer. E esse trabalho teve muita repercussão. O Foresight começou a crescer no sistema da União Europeia por causa desse trabalho. E a gente trabalhava também a questão da manufatura, pesquisas Blue Sky, ou seja, que tem potencial de inovação, mas a gente não sabe até fazer os testes, os pilotos. Na época, criou-se o European Research Council, que investe bilhões em Blue Sky Research. E Joint Programming. Joint Programming é como você trabalha, na época, os países do Balcã com a União Europeia. Quais são os potenciais de inovação e pesquisa conjunta. Então, a gente trabalhou muito no países do Balcã, com a Rússia na época. Não era o problema que a gente tem hoje, né? E aí teve esse ato que eu falei que eu vim para o Brasil. Passei 6 anos no Brasil, tentando trazer toda essa bagagem para trabalhar no think tank, que a relação principal era com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a gente construiu algumas pontes, na época, com o Ministério do Meio Ambiente, de Educação e Desenvolvimento Regional. Então, basicamente, o que a gente fez, eu fiz durante essa época, foi trazer essa experiência de mapeamento do ambiente e como é que isso repercute em questões, what if, so what? Então, se isso acontecer, qual seria a repercussão? Então, hoje, o CGE trabalha e continua trabalhando com essa questão. A gente deu subsídio, por exemplo, para o Plano Nacional de Inovação para questões de bioeconomia, questões de comida. E, então, fazendo esses subsídios no âmbito do Brasil, a gente começou a juntar
os atores do ecossistema em dupla hélice para poder fazer isso de uma forma participativa. A gente também foi chamado pela Unesco na época, 2012, um diretor da Unesco começou com esse processo de Futures Literacy. E como a gente tinha trabalhado junto quando eu estava na Espanha, a gente desenvolveu um processo que a gente aplicou aqui durante essa semana também. E a gente fazia esses treinamentos. Continuava fazendo treinamentos no âmbito do Brasil. Fizemos, inclusive, uma Summer School, né, que eu acho que você participou. E eu acho que o de resultado mais interessante nesse tempo foi a gente conseguiu captar um projeto do GEF, Global Environmental Facility, de alguns milhões de dólares. E, em conjunto com o Ministério, a gente desenvolveu todo um processo do Ministério de Fomento de Cidades Sustentáveis. A gente trabalhou com algumas cidades no Brasil para fazer pilotos. E, com esse piloto, a gente conseguiu aplicar para alguns projetos de cooperação com a União Europeia. Eu já tinha, obviamente, o conhecimento. Então, a gente teve 2 projetos de cooperação. Um dentro do Brasil Sector Dialogue com a União Europeia, e o CLAC, que é você fazer processos de cooperação entre cidades e regiões da Europa, ou cidades e regiões, mas aí não foi só Brasil, foi América Latina. A gente teve 4 regiões e 6 cidades do Brasil participando desse projeto. E era a questão da sustentabilidade nas cidades e a questão da inovação entre regiões. Gerou alguns projetos de troca de produtos, de processos, foi bastante interessante. Mas aí surgiu a oportunidade de eu voltar para a Europa. E eu voltei para o Research Center, só que dessa vez na Bélgica, na sede da União Europeia. E eu fui para o nosso pequeno grupo, que estava em Sevilha, que eram 6 pessoas, era um grupo agora de 20 pessoas dentro do EU Policy Lab. Eu fui chamado para voltar, porque o diretor da época sabia, ele estava em negociação com a nova Comissão Europeia, que estava começando, e eles tinham interesse de fazer que Foresight fosse uma coisa, que tivesse um ministro, um presidente específico para trabalhar a questão de Foresight. E então isso ia ser muito mais importante dentro do sistema da Comissão Europeia, e eles não sabiam como estruturar esse processo. Então, com a minha antiga chefe e esse grupo grande, a gente desenhou esse processo para que Foresight fosse usado a nível da Comissão Europeia, ou seja, saiu de dentro de uma instituição para virar dentro do sistema da Comissão Europeia. Então, surgiu a ideia, além de vários boletins, newsletters que o vice-presidente levava para o college para discutir, de se desenvolver um relatório anual, que ficou o flagship report da Comissão Europeia, chamado Strategic Foresight Report. Saiu por ano, e ele dá as bases para o speech da van der Leyen uma vez ao ano. E, com isso, a gente começou a traduzir, finalmente, os resultados de Foresight, que, como o Silvio foi comentando, às vezes isso fica muito no ar, como é que a gente traduz isso para a realidade, para a prática, né? Então, aqui foi quando a gente começou a fazer isso. E esse Policy Lab, ele trabalha não apenas Foresight, ele tenta fazer o casamento entre Foresight, modelagem, Behavioral Insights e Design for Policy. Então, é um espaço para testar políticas. E, finalmente, ETF, onde eu estou hoje. A ETF, eu sou responsável lá pela parte de estratégia, Foresight e avaliação. E o que a gente está fazendo, a gente começou, eu comecei a trabalhar lá no final de 2021. Já no final de 2022, a gente começou um novo processo de pensar ETF, posicionamento do ETF, através do uso da antecipação do Foresight. A gente está agora no processo de construção de uma visão, similar ao que a gente fez aqui, que vai gerar uma estratégia, um roadmap. Mas a gente já está trabalhando essa questão de alinhamento, hoje e continuamente, entre a ETF, ou seja, o operacional da ETF com a estratégia, mas também com a Comissão Europeia e com os países onde a gente trabalha. A gente trabalha com países do entorno da União Europeia. Então, a gente está dentro da área externa, digamos assim, diplomática.
Então, a gente usa a educação como soft power nesse caso. E toda essa questão de Futures Literacy está ajudando a gente a fazer dois processos. Fazer o alinhamento de cima para baixo, mas também de baixo para cima. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ano passado a gente fez um processo de envolver todos os stakeholders com os quais a gente trabalha para repensar Human Capital Development, que é o nosso, onde a gente opera, a própria EGF, como a gente faz o rebranding da instituição e um reposicionamento. A gente também começou a integrar Foresight em avaliações. E a gente já teve um case que a gente conseguiu fazer um future proof das recomendações. Então, ele já foi apresentado em algumas conferências também. E a gente continua promovendo Foresight no sistema de agência da União Europeia, principalmente. E a gente quer fazer isso também com os países onde a gente trabalha. A gente teve algumas discussões durante essa semana do que é o Foresight, do que é antecipação, do que é previsão. Então, achei interessante, importante, talvez, trazer esse slide para dizer que Foresight não tem nada a ver com previsão, com forecasting, né? Com os modelos de weather forecasting. Na verdade, Foresight é você antecipar o que pode acontecer no futuro, ou seja, olhar para alternativas de futuro, ou seja, explorar alternativas de futuro. É participatório, que é uma questão que a gente estava discutindo agora, que a gente fez aqui essa semana, tem que ser ampliado de stakeholders da Unidade e estruturado por vários métodos. É importante que a gente dizer que a gente não tem evidência sobre o futuro. Ninguém foi lá e voltou para dizer como é o futuro. A evidência só existe sobre o passado. Então, não tem como a gente adivinhar como será o futuro, mas tem como a gente se preparar para diferentes possibilidades. A única certeza é a mudança. Então, o ponto de partida, o pressuposto inicial é que o futuro é aberto, emergente e rico em possibilidades. Mas a ideia do foresight, como a gente vem conversando, não é se você olhar para o futuro, ok, se isso acontecer, o que fazer? Como é que eu me preparo para essas possibilidades? É para a gente tomar ações hoje, é para a gente expandir a nossa compreensão do presente e tomar atitudes, ter ações. E tentar tanto moldar o futuro que a gente quer, como se preparar para o futuro que vai emergir. Então, é a capacidade de você andar em duas pernas, né? É moldar e se adaptar. Vocês devem, alguém provavelmente ter visto essa figura, né? De que é baseado em cenários, e olhar para os futuros prováveis, plausíveis e possíveis. Mas hoje já tem países, como por exemplo a Finlândia, onde Foresight constitucionalmente está incorporado no parlamento. Eles não se interessam com o que é provável e possível, né? Eles se interessam com o que é impossível, implausível e improvável. Eles querem expandir para não ter surpresas. Por exemplo, eles já estão se preparando para a questão da Rússia desde 2014. Eles sabiam que algo pior iria acontecer. E tudo isso surgiu, eu acho, dentro da Comissão Europeia, principalmente, mas a gente discutiu isso hoje, eu acho que é na rádio, né? É uma sensação que eu acho que é global, de que a mudança está ocorrendo mais rápido, né? A gente tem essa percepção de que alta volatilidade, alta incerteza, alta complexidade e ambiguidade, né? Então, essa questão do VUCA é um rebranding aí que é como os comissários da União Europeia falam, ó, essa é a realidade, por isso o foresight é importante. É minimizar a coisa, mas é como é utilizado na União Europeia. Eu não vou entrar muito em detalhes, não sei quanto tempo a gente tem, mas é importante ressaltar que os métodos que existem é para estruturar diálogo, é para você trazer diferentes pontos de vista, para você não ter pontos cegos. A ideia é diversidade. É você fazer a ponte entre evidência e imaginação. E por isso que Futures Vitals é importante, porque a gente descobriu que somos pobres em imaginação. Então, como que a gente pode abrir o leque da nossa imaginação? E que a antecipação passa não por futuros individuais, mas coletivos, né? Tem aquela figura aí meio complicada, onde o Foresight está no meio de todos esses processos aqui.
eu falei de Futures Literacy. Então, muito rapidamente, eu vou mostrar o que é Futures Literacy e como que a Unesco, capitaneando isso desde 2012, está mudando o cenário dos praticantes de foresight, principalmente na Europa. Né? Toda a ideia por baixo do que foi feito é de como nós podemos usar o futuro para criar novos conhecimentos, para descobrir coisas novas e também ser capaz de comunicar isso. Então, é o uso do futuro para expandir o nosso conhecimento do presente, basicamente. E o importante desse processo é construir a nossa capacidade de construir narrativas, de capacidade de pegar um problema e compreender esse problema de diferentes pontos de vista, ou seja, ele deixa de ser um problema original, e capacidade de usar a inteligência coletiva. Esses processos são inerentes. Não existe como você trabalhar a questão da imaginação sem ter esses três elementos interagindo um com o outro. E o que foi feito durante esses 15 anos de experiência, né, que começou lá em 2012, chama-se hoje Labs de Futures Literacy. E basicamente passa por três etapas. A primeira etapa é a gente trazer nossos pressupostos individuais e coletivos que são implícitos e explicitados. É o que a gente tentou fazer muito durante o primeiro dia aqui na Univale. Essa é a parte fácil da curva. A parte difícil é o reframing, é a gente olhar o problema de outro ângulo. Aqui na Univale, em alguns momentos, a gente usa um modelo, porque o difícil era ter ferramentas para fazer isso. Então, a ferramenta original que foi construída chamava-se um modelo, um cenário disruptivo chamado Learning Intensive Society, mas aquilo de 2012 hoje já é parcialmente realidade. E então a gente descobriu que a gente é capaz de inserir esses momentos de disrupção com uns gadgets fáceis. Então, a gente usou aqui o caso da telepatia. Então, é você rever toda a questão jogando um cenário disruptivo, provavelmente impossível, mas isso não interessa. A ideia é você se colocar naquele cenário. E depois de você fazer isso, voltar ao problema original e ver que novas questões surgem. Como a gente compreende o presente, se existem novos elementos de expandir essa compreensão. Eu agora trouxe alguns exemplos do que a gente fez ano passado. Sidney, como é que está de tempo? Pode ser? Tá. Ano passado, a gente fez, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5 exercícios que culminaram no Governing Board da ETF. O Governing Board é o board de decisão. A gente sabia que queria trazer para eles um processo de lançar o reposicionamento da ETF, mas a gente queria se preparar para isso. Então, carta verde para fazer um processo de experimentação, mas que fosse, né, estruturado. Então, a gente começou com essa questão da geopolítica. Hoje, na Europa, é tudo geopolítica. Em janeiro do ano passado, a gente fez, então, um evento em Bruxelas com a Universidade de Florença, que é uma instituição também da União Europeia, que são responsáveis por organizar esse State of the Union da Comissão. Então, eles têm acesso aos comissários. Eles conversam diariamente com eles. Então, foi fácil trazer esse pessoal para cá por causa dessa cooperação. E a gente, como eu trabalhei no JRC, em Bruxelas, eu trouxe o pessoal de lá para ajudar a gente. Foi um evento não tão grande assim, mais ou menos 50 pessoas. Como eu falei, os comissários, representantes dos diferentes ministérios da União Europeia, mas também pesquisadores e os practitioners de foresight. Mas é alto nível, são esses pesquisadores que escrevem no The Guardian, por exemplo, que participaram desse processo. A gente olhou para sistemas de educação, políticas de educação, como que as habilidades estão evoluindo, novos modelos de infraestrutura e os papéis desses sistemas indo do horizonte 1 ao horizonte 3. O que é os 3 horizontes, né, que foi o modelo que a gente usou? É basicamente, o horizonte 1 é o presente, o horizonte 3 é a visão, e o horizonte 2 é como é que move do presente para a visão. E a gente, fazendo isso com os participantes, a gente estava interessado em compreender os impactos
desses diferentes futuros que cada um desenhou na educação na Europa. Na questão da fragilidade, que é uma questão muito grande no entorno da Europa, fragilidade, guerra, conflito, é o que a gente vê acontecendo. Na questão da globalização, Trump tinha estava entrando ainda, né, no poder, mas sabia-se que havia algo aí da multilateralidade que ela estaria sendo desafiada, digamos assim. E como esses elementos, eles se entrelaçam, né? E a ideia principal era a gente compreender que ações a gente pode tomar hoje no presente para lidar com essas possibilidades. Então, a gente fez tudo isso no workshop durante a manhã e a gente pegou representantes desses workshops para desafiar os painelistas da tarde. Sendo que os painelistas eram essas pessoas mais de high level, né? A gente chegou a um resultado que é um cenário. Então, todos os resultados aqui foram trazidos de forma de um cenário. De como que a gente evoluiu, como é que é o mundo hoje da educação e como ela potencialmente pode evoluir. Eu, obviamente, eu não vou poder explicar essa figura em menos de uma hora, então, os principais elementos que representam essa figura estão aqui. Pela primeira vez, a gente conseguiu utilizar essa questão da educação como soft diplomacy de uma maneira generalizada. Toda a Comissão Europeia falou, realmente, a gente pode, inclusive, usar isso como um produto para os valores de democracia se expandir. Que nesses países e regiões frágeis, a gente precisa pensar em soluções mais sistêmicas, mais contextualizadas, que essa questão da colonização é muito importante. A gente não pode pegar as nossas soluções e simplesmente levar para lá. A questão de integrar, principalmente na União Europeia, representa 10% do que eles têm de dinheiro, é investido em questão de negociações de paz, de suporte a países frágeis, né? E hoje isso passa a ser mais importante, com o fim da USAID, por exemplo. Então, como é que a gente pode pegar esse buraco que ficou no sistema de ajuda humanitária e integrar a educação? De sistemas de educação que são capazes de antecipar os desafios do amanhã, ou seja, de que habilidades são importantes para que os nossos sistemas criem pessoas que têm essa reflexão, essa questão da colonização ou descolonização de pressupostos e principalmente relacionadas ao que a gente considera inclusão, democracia, crescimento e uso e disponibilidade de recursos naturais. E foi um tema que a gente discutiu aqui também. No Brasil, na nossa conversa, a gente percebeu que a gente acredita que temos tanto que não é um problema. E acho que na nossa conversa a gente viu que é importante trazer isso para a discussão. E surgiu essa discussão em termos da alfabetização cultural e de futuro. E essas habilidades vão ser importantes para que essas outras coisas aconteçam. E de uma visão compartilhada. Ou seja, não é simplesmente a visão europeia de democracia que é importante. É fazer uma visão compartilhada com os países que se relacionam com a União Europeia para que o futuro tem que ser um futuro esperançoso, digamos assim. E para navegar as incertezas. E aí, como eu falei, a Vanderlei, todo ano ela tem um speech, que chama-se State of the Union, onde ela lança qual é a prioridade para cada ano. Em 2023, ela falou, este próximo ano será o ano das habilidades. E o ano, né, fechou em abril do ano passado. Então, no fechamento do ano das habilidades, a gente falou assim, vamos fazer um evento onde a gente traga esses países que não fazem parte da União Europeia, que estão no entorno da União Europeia. Então, a gente fez, na ideia de hackathons e deatons, vários eventos online e um evento final. Nesse evento final, a gente conseguiu trazer representantes de todos os países e da Comissão Europeia, mas ao todo
a gente conseguiu envolver aí mais de 150 participantes. E a ideia era produzir ideias inovadoras de como os alunos, digamos assim, podem ganhar essas habilidades necessárias para a transição verde e digital. E isso do ponto de vista dos países do entorno da União Europeia, não dos países membros da União Europeia. Mais uma vez, isso foi transformado em um cenário e os aspectos mais importantes desse cenário seria a necessidade de desenvolver sistemas educacionais em colaboração, a questão das habilidades verdes e digitais no currículo desde a escola, e a questão, hoje uma questão muito discutida, não apenas na Europa, é global, é que os sistemas educacionais eles estão sempre atrás do mercado, existe um mismatch aí. E que, na verdade, é necessário construir sistemas que coevoluem, né? Ou seja, eu acho que você mesmo trouxe uma ideia das plataformas, né, que conectam supply and demand de uma maneira on time, né? A gente pensou em sistemas educacionais assim também. Acho que eu vou trazer isso de volta aqui para a gente discutir lá. E a questão da necessidade de políticas inclusivas em parcerias. Um problema sério nos países do entorno é acesso às possibilidades de reskilling e upskilling. E essa questão da inovação liderada, ou seja, de baixo para cima. Como que governos locais, regionais e nacionais podem criar um ambiente onde essas inovações se integrem e virem inovações que possam ir para o mercado. E apenas dessa forma a gente pode pensar localmente endereçar desafios globais. A gente fez um exercício de Futures Literacy dentro da ETF, porque a gente pensou que não seríamos capazes de mudar como se atua nesses países sem que as pessoas que operam nesses países compreendam esses processos colonizadores, digamos assim. Então, foi uma reflexão para dentro que a gente fez, quais são as esperanças, né, os medos e os pressupostos que a gente usa ao trabalhar nos países do entorno da União Europeia. O interessante foi que a gente tentou fazer um exercício similar um ano antes e apenas 20 pessoas vieram. Dessa vez, nós somos 130 pessoas. Nós tivemos ali um quórum quase de toda a organização participando. E a gente usou isso como pontapé para essa questão do reposicionamento da ETF. Então, é como se esse fosse o pontapé inicial. E a ideia de todo o processo é tentar, em conjunto, identificar que perguntas agora são estratégicas para a ETF responder nesse processo de rebranding e reposicionamento. A gente viu aquela curva, né, do framing, reframing and reposition, e olhando para a questão de predições e esperanças em 2050. Nesse caso, a gente não fez isso aqui, mas a gente usou os cenários desenvolvidos como processo inicial. A gente experimentou lá também a questão da telepatia. Foi a segunda vez que a gente fez, aqui foi a terceira. E a gente depois voltou ao processo inicial, fez um fishbowl, que é basicamente você coloca pessoas no meio, fazem perguntas, respondem, e todos têm que participar de algum momento dessa conversa, para repensar a ETF. A gente chegou, e toda a discussão, eu acho que eu mostrei para alguns de vocês no início do dia de ontem, né? Toda a discussão gerou em torno da inteligência artificial. O impacto da inteligência artificial na educação e no emprego. E o processo inicial era muito negativo, é o fim do emprego, é o fim do ser humano como conhecemos hoje. Nós seremos escravos da inteligência artificial. Mas quando a gente passou pelo processo da telepatia, a gente conseguiu discutir questões diferentes do que a gente discutiu aqui também. Por exemplo, questões de ética e equidade, questões de sistemas personalizados e adaptativos, várias questões. A única questão que a gente não discutiu lá foi controle, né? A gente discutiu muito aqui durante essa semana. Mas a questão da governança também surgiu. E o importante dessa conversa, de um dia e meio,
foi um dia e meio imerso, foram essas percepções, que não foram percepções do início, mas que coletivamente os participantes trouxeram. A importância de redefinir lifelong learning, porque a gente atua como uma organização que fomenta lifelong learning, né? O aprendizado até a vida. E que isso não é simplesmente um aspecto econômico. Tem que incorporar a questão da mídia global e do bem-estar. Né? Então, a gente tem que mudar um pouco a lente de trabalho. A questão da decolonização a gente sabe que usa modelos europeus adaptados a contextos fora da Europa. Mas a gente tem que ter um ponto de partida diferente. O ponto de partida tem que ser a cultura e aspirações desses países. E modelos que façam sentido refletindo essas culturas e aspirações. A gente também, em conjunto, né, coletivamente, viu que o nosso ponto de partida de discussão é sempre a tecnologia. A tecnologia vai desenvolver, a tecnologia vai nos impactar assim e assado. Mas a tecnologia é uma ferramenta. O nosso ponto de partida tem que ser que sociedades a gente quer no futuro e como a tecnologia nos ajuda a chegar nessas sociedades. Acho que inverteu um pouco ali a lógica. E que esse processo de você estar antenado na mudança ajuda a dar agilidade. Então, a gente, pela primeira vez, falou, se a gente quer ser ágil, a gente tem que ser capaz de incorporar a mudança. Não sabemos ainda como fazer, mas temos que estar abertos a isso. E aí, com os resultados desse Futures Literacy Workshop que a gente fez interno, no dia seguinte a gente convidou 30 participantes, dos quais a metade fazia parte do staff da ETE, e a outra metade fazia parte dessas organizações importantes que trabalham na questão da educação. E a ideia foi desafiar um pouco esses processos colonizadores que a gente sabe que existem na OCDE, em termos de, por exemplo, que conhecimento é importante e por que conhecimento indígena não é tão importante quanto o conhecimento dos países do Oeste. E a gente explorou em conjunto essa questão do papel da educação em desenvolver sociedades inclusivas e resilientes. E o pano de fundo da discussão é esse aspecto da policrisis, né? Das diferentes crises, uma reforçando a outra. Mais uma vez, a gente fez um cenário e os pontos principais foi a importância, novamente, de cidadãos globais que sejam resilientes e patéticos. É importante, talvez, dizer que o aspecto mais disruptivo da conversa ficou nessa questão de que hoje temos um sistema de conhecimento que é empurrado. E o que significaria se ele não fosse empurrado? Se ele fosse empurrado de acordo com as necessidades. E isso que levou aos resultados que tem aqui. E o lifelong learning, novamente, é importante para a cidadania. Aqui, eles desafiaram um pouco o que aconteceu nos outros dois workshops, que até a questão de um alfabetismo cultural, ele é colonizador, porque a gente tem que falar de interculturalidade, no caso, né? E dessa questão de que, através da cocriação, a gente também está moldando identidade. Então, trazer essa questão da identidade para dentro da discussão. Estamos chegando ao fim. Depois fizemos um exercício de cenários. Nesse caso, uma semana. Dentro das quais 3 dias foi simplesmente desenvolvendo um cenário com uma metodologia bastante diferente do que a gente usou aqui, muito mais exploratória. A gente olhou para 7 cores da economia: azul, verde, a questão do healthcare, silver, que são a sociedade envelhecida, a questão da criatividade, yellow é desertos, e a questão da tecnologia. E a gente queria fazer um deep dive em 5 questões: o mercado de trabalho e a demanda por habilidades, a questão do upskilling e reskilling, diversidade e inclusão, desenvolvimentos tecnológicos e a questão das adaptações que a gente está vendo nos lugares do trabalho. Como resultado, essa vez a gente não teve um cenário, a gente teve os pontos de partida, 7 cenários. Mas a parte do processo foi a gente misturar os grupos de trabalho. E a gente conseguiu chegar num cenário consenso, que a gente chama do Rainbow Economy. É uma economia que incorpora
processos de todas as 7 economias. E aqui aspectos importantes foi que a gente não partiu do processo de discussão como a gente parte normalmente em cenários estruturados, que foi o que a gente fez aqui. Mas como resultado, participantes que aí sim eram representantes dos países do entorno, todos os participantes, a gente tinha mais de 200 participantes aí, eles identificaram as forças que para eles são importantes no que está moldando o futuro do ponto de vista deles. Então, é a questão da tecnologia, da sustentabilidade, da mudança demográfica, a questão do envelhecimento é uma realidade, mas não apenas o envelhecimento, a migração. A migração é um tema muito forte hoje na Europa. A questão geopolítica e de valores sociais que estão mudando. As sociedades estão mudando valores e isso é uma coisa que preocupa esses países. E com isso como pano de fundo, os resultados principais foram que o futuro das habilidades que serão necessárias e também que vão estar no mercado de trabalho vai estar na interseção desses setores. Isso foi importante porque hoje ainda na União Europeia se faz estudos setoriais e que a gente tem que acabar de fazer isso. A gente tem que olhar de forma mais sistêmica. A questão da participação no processo de tomada de decisão e também do desenvolvimento de currículos. A gente falou bastante da coisa dos currículos aqui também ao lado. E como que a gente pode fazer isso de uma maneira, como foi discutida aqui, onde existe uma coevolução e não apenas o foco no mismatch, né? A questão do afrobatismo do futuro, coletivo, surgiu como importante, e, novamente, a questão de fazer processos conjuntos de visão. Por exemplo, os países do Balcão, até hoje, eles brigam entre si, mas eles conseguiram se juntar e construir uma visão comum para a educação, esse é o workshop. Aonde isso chegou? Todos esses cenários que foram desenvolvidos, a gente convidou os representantes do Governing Body ETF para discuti-los e repensar a ETF. Eu não vou explicar muito aqui o processo, porque o Cid está me olhando, acho que ela está acabando, mas a gente... E eu peguei partes do cenário que a gente desenvolveu, e para fechar também, não vou ler o quadro, vou deixar aqui, a gente chegou numa metáfora para a educação e para a ETF, que é aquela do Lighthouse. E hoje, essa é uma metáfora compartilhada entre a Comissão Europeia, a ETF e os stakeholders. Então, até 2027, onde a nossa estratégia está desenhada, é essa metáfora que a gente está usando. E também o papel da ETF ficou como o mais importante, essa habilidade de estar antenado, antecipando o que pode estar acontecendo e como faz o bridging, né, a ponte entre a União Europeia e esses países do mundo. Teria mais um slide, mas acho que eu posso fechar aqui para a gente ter uma conversa, porque eu já falei no último slide aqui dessa questão principal do rebranding e de como a ETF é percebida. Né? Eu acho que isso, para mim, é o resultado principal. E acho que todos os resultados anteriores, eles foram discutidos e validados de alguma maneira nessa tabela aqui. Então, eu vou fechar, se vocês tiverem perguntas. Tinha outras coisas aqui que a gente fez considerar para que eu tinha para mostrar, mas acho que o tempo acabou. Agradecer o Cristiano pela apresentação. Vou passar, acho que, diretamente para as perguntas, que aí acho que vai aumentando aí até algumas discussões para entender um pouco desse processo imaginativo do futuro. Boa tarde, tudo bem? A minha pergunta é qual que é a visão ETF para daqui a mais ou menos uma projeção, eu imagino, baseada no trabalho que já foi desenvolvido no passado em relação ao Brasil, que é o nosso futuro. A ETF não falou do Brasil. Por isso que eu tive que tirar férias para vir para cá. Porque simplesmente a ETF está preocupada com os 28 países com os quais a gente trabalha. Mas eu acho que a preocupação principal não é nem só olhar para os países, é que a Comissão Europeia está tão presa nessa questão da segurança, na questão do rearmamento, na questão geopolítica,
que a questão da educação, a gente está fazendo de tudo para ela se manter alta, inclusive em termos de dispêndio. Eu acho que a preocupação principal da ETF hoje é essa, é manter a educação no alto escalão de discussão. Então, você pessoalmente, assim, como pesquisador, você não acredita numa revolução, assim, o Brasil pode surpreender a Europa? Claro que sim. É por isso que eu estou aqui. Sim. E não só isso. Mas é uma projeção baseada assim, como é que foi o resultado da tua prática ali? Tu falou muito pouco ali daquele tempo que teve incentivo financeiro, enfim, do governo. Quais foram as localidades, quais as regiões, assim, que sentiu, vale a pena? Acredito que dá certo essa ideia, essa inovação dele. Olha, o Brasil é diverso. Quando eu trabalhei nas cidades e regiões com aquele projeto de cooperação, eu acho que o mais importante é, por exemplo, no Paraná, o Paraná mostrando ali para a gente, Itaipu, mostrando ali o Parque Tecnológico. Acho que a cooperação do Paraná foi com uma região da Espanha. E o mais importante que eu achei, não apenas no Paraná, mas das regiões, principalmente do Brasil, que foram as que eu acompanhei mais de perto, foi esse processo do desenho conjunto de uma visão e não simplesmente chegar, olha, Espanha, você já tem um processo de Smart Specialization. Smart Specialization é como é que a gente especializa a questão da inovação numa região. Então, a gente não quer passar a pegar o que eles desenvolveram e encontrar oportunidades de colaboração. O Paraná fez civil, que eu digo para todos os outros trabalhos de cooperação que a gente fez, foi: vocês têm como fazer um em conjunto. E, ao fazer um em conjunto, descobriu-se coisas de interesse para a Espanha e para o Paraná. Ao invés, a Espanha veio para o Paraná com o interesse de fazer negócio. E, no fim, o negócio foi feito para os dois lados. Então, acho que isso é um aspecto que surgiu no Brasil nessa cooperação, em todas as regiões, e serviu de modelo para... Foram 20 parcerias regionais e 20 parcerias de cidades que foram construídas. Então, esse modelo, talvez a sorte de ter começado no Paraná, não sei dizer, mas surgiu aqui e serviu de modelo para todo o projeto de cooperação, que foram 3 anos. Por exemplo, eu falei do CID, uma região do oeste de São Paulo fez cooperação com uma região da Polônia. A Polônia tem um ambiente de startup impressionante. Eles, quando vieram visitar o Brasil, eles vieram com 3 empresários para fazer negócio. Mas São Paulo conseguiu fechar o negócio que queria, e não o negócio que os empresários queriam. Eu acho que isso foi muito legal. Isso. Eu tenho uma pergunta que essa uma resumida, né? Esse teu trabalho aí de design de futuro que você teve na universidade durante essa semana. O que chegou? Quais são os pontos importantes aí que chegaram à conclusão? Para responder, eu vou também usar as pessoas que participaram. Eu acho que a gente conseguiu aprofundar de uma maneira muito rápida. Eu até falei para o Sidney que fazer em 3 dias o que normalmente a gente faz em 5, eu acho que eu tinha dúvidas que podia acontecer e aconteceu. Eu tive a impressão que vocês todos trabalhavam junto pela participação, o respeito, a conversa e a profundidade da conversa, mas o Sidney comentou que não, na verdade, não são todos que trabalham juntos. Mas eu acho que é o ambiente da universidade ou o ambiente da Univale específico que permitiu isso acontecer. A gente discutiu muito questões que eu não vi surgir em lugar nenhum. A gente já discutiu sobre isso com o grupo, né? Por exemplo, eu acho que existem pressupostos que podem ser entraves, como a questão do controle. Então, acho que é importante vocês trabalhar nessa questão de que tem que ter controle. Inclusive, se falou, sem controle, o ser humano vai deixar de existir, né? Mas eu acho que não é o fato do controle por si, mas por quê, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Mas surgiu ideias como plataformas digitais que conectam oferta e demanda e como é que isso pode ser emulado com o processo de educação. Não chegamos a uma conclusão de como isso pode ser feito, mas é uma ideia que não foi explorada em lugar nenhum. Então,
coisas interessantes que eu vou levar de volta e vou usar para desafiar os processos que a gente faz lá da União Europeia. E essas questões novas que surgiram aqui, eu acho que fazem muito parte, por exemplo, a questão dos recursos naturais. Se não fosse o Diego, não seria nenhum problema a se discutir, né? É como se a gente partisse do pressuposto que temos a abundância da biodiversidade, não é um problema. E não é verdade, é um problema, né? A questão da mudança climática é real e, bom, acho que o Diego foi capaz de trazer essa discussão, porque senão não teria existido, talvez, né? Então, esses pontos assim que existiram aqui e eu não vi acontecendo em lugar nenhum, e pontos que, por exemplo, a questão das habilidades verdes digitais, a questão do mismatch entre educação e mercado de trabalho, né? Todas essas questões, elas aparecem de uma maneira diferente, mas elas aparecem. Eu não sei se você tem algo aí diferente para trazer. Triste é constatar que o Diego não é brasileiro, né? E ele que trouxe. Oi? Triste é constatar que o Diego não é brasileiro, e ele que trouxe. Mas ele falou isso, a gente tem um pressuposto que temos tanta abundância que isso não é um problema, né? E se a gente não resolver hoje a questão da recuperar o que já se perdeu, ou pelo menos fazer uma forma de conservar e gestionar de uma maneira que permita as futuras gerações também usufruir disso daí, a gente vai perder. Eu me lembro que quando eu estava no CGE, discutia-se muito, a gente fez um plano de uso da biodiversidade na Amazônia para produtos reais, mas isso ficou no papel. Então, talvez eu queria saber outra coisa, a questão, por exemplo, dentro dessa discussão entre vocês, apareceu alguma coisa relativa ao uso, por exemplo, indiscriminado de inteligência artificial na educação? eu acho que isso foi o foco da conversa. Os cenários que a gente desenvolveu, cenários estruturados, ou seja, dos 4 quadrantes, onde uma das vertentes foi, originalmente, a inteligência artificial, a gente ampliou para discutir tecnologias em geral, mas a inteligência artificial acho que foi o foco principal da discussão. A gente também trouxe a questão da computação quântica, por isso que a gente abrangeu um pouco mais do que só a inteligência artificial. Mas um dos focos da discussão foi justamente cenários onde a tecnologia vai... Hoje se pensa a tecnologia a serviço da humanidade. Um dos cenários foi nós a serviço da tecnologia. Acho que a ideia foi justamente vincular tecnologia e governança. Era os eixos de trabalho. Tecnologia e governança. E ter aí, se o acesso amplo e restrito à tecnologia não poderia derivar numa narrativa controlada pelos grandes grupos da tecnologia, porque, obviamente, tem um viés por trás dessa tecnologia que vai moldando o nosso modelo de pensar. Imagine que, ao acessar o ChatGPT, você também não está sendo influenciado por aquele padrão de resposta, que são os 5 grandes grupos que acabam influenciando. Então, vai gerando uma narrativa controlada, e como que vai gerar uma governança desse acesso amplo. Só isso já foi o suficiente para gerar toda a discussão dos demais dias. E eu acho que tem uma questão interessante, porque quando a gente pensou visão e roadmap para a visão, a gente analisou de 4 pontos principais, né? Pesquisa, extensão, ensino e a inovação. E viu-se que nesses cenários onde a tecnologia domina, a questão da inovação não vai ser um problema. É uma inovação controlada, mas ela vai existir. O problema principal ficou na pesquisa. Ensino e pesquisa, ou seja, e a extensão, pelo fato dela não utilizar a tecnologia, isso não é problemático, porque quanto mais você utilizar a tecnologia, isso vai ser bom para os grandes grupos. Então, a extensão não é um problema para nós, até porque a extensão acaba sendo o patinho feio da trilogia. Se você fala em ensino, pesquisa e extensão, qual é o patinho feio? A extensão. Ser extensionista dentro da universidade não cria status e reconhecimento. E a tecnologia não está envolvida nisso. Então, quanto mais tecnologia eu utilizar, vai ser melhor para esses grandes grupos. Inovação, idem. Agora, no ensino e na pesquisa, é que a gente precisa ver até que ponto controla, solta,
essa ideia desse balanceamento é que ainda a gente não sabe até que ponto você vai liberar a sala de aula, vai controlar, como que a gente vai mediar essa tecnologia nesses dois ambientes, que é um dos dilemas existenciais que nós estamos vivendo aqui todos como professores, em relação a muitos alunos que também estão aqui, né? Então, essa nossa relação também, até que ponto, e a gente sabe que muitos já estão utilizando as próprias ferramentas de tecnologia para a produção de textos de dissertação de mestrado, teste de doutorado, e aí vai. Existe até uma coisa interessante que na Europa se comenta muito o uso da tecnologia na sala de aula, mas agora eles estão invertendo isso daí. Não apenas pelo uso do chat GPT ou os afins, mas porque as pessoas estão deixando de pensar. Então está sendo proibido levar para a escola celular, basicamente. Ele tinha uma pergunta. Primeiro, como o programa Politano é muito bom ver um Pilar que tem tanto destaque lá fora. A gente escuta muito sobre universidades renomadas no inteiro, mas às vezes eu particularmente esqueço, pois o Brasil também tem esse lado. Então, eu queria te agradecer por ter reacendido esses sentimentos. E me chamou muita atenção a tua trajetória, como que tu lidou com um número crescente de pessoas ao teu redor. Falou que em Sevilha você estava ali com 6 pessoas, depois passou para 20, para o Bruxelas, e agora vocês estão com quantas pessoas com Bruxelas? Não, em Bruxelas o grupo continua aí entre 20 e 25. A diferença é que antes trabalhava-se por projetos pontuais, como consultoria, basicamente. O Ministério de Trade veria como é que a gente pode pensar trade em 2040, ou da agricultura. A gente fez vários trabalhos, mas agora subiu o nível. Trabalha-se de uma maneira para a União Europeia como um todo, né? Eu acho que foi o fato desse trabalho mais de baixo para cima que fez realmente a van der Leyen falar assim: a gente precisa de um presidente responsável por relações interinstitucionais, ou seja, trabalhar em conjunto com o parlamento, com o conselho, e que Forsyth faça parte dessa conversa, porque tudo do Forsyth é essa questão de criar espaços para diálogo. E a van der Leyen conseguiu, através do Forsyth, criar espaços para diálogo com as instituições irmãs, onde antes havia competição, hoje existe, ou seja, as coisas quando vão para o parlamento, elas não vão sem discussão, elas já vão pré-discutidas. O conselho muitas vezes manda de volta, mas existe um processo mais fácil de fazer leis, aprovar, baseado nesses espaços de diálogo que foram construídos. A minha pergunta seria mais no sentido de como que foi preenchido, se adaptar a um número diferente de pessoas ao redor em tantos lugares diferentes. A gente sabe que a Europa tem a questão do Schengen, é uma zona comum, mas continua sendo lidando com a demanda crescente e uma equipe crescente no redor. Como é que foi isso, Richard? Equipe crescente da... De pessoas trabalhando ao seu redor, auxiliando, por exemplo, tu falou da questão do Forsyth, com a demanda crescente, como é que foi esse impacto? A Europa ela sofre um processo interessante, porque tudo que é levado ao parlamento, eles abrem para que a população abra de forma online. Mas não existe um interesse, existe uma desconexão, eu acho, entre o processo de decisão e a população. Então, existe até a questão de colocar em xeque a necessidade ou não da União Europeia, e a gente vê isso acontecendo nacionalmente, eu diria assim. Mas quando se é capaz de envolver as pessoas do dia a dia, nos diferentes países, essa questão muda. Mas eu acho que o mais importante é você ver, por exemplo, os países do entorno onde a gente trabalha, muitos têm interesse simplesmente de vir para a Europa. Os interesses dele é como é que eu faço o reconhecimento das minhas habilidades, como é que os modelos, os frameworks de qualificação se alinham ou não se alinham aos modelos europeus. Mas a questão, eu acho que não é simplesmente o quem está fora se alinhar à Europa para poder simplesmente ir para a Europa. Então, o modelo tem que ser diferente. É verdade que a Europa quer atrair talento. Isso é um dos grandes problemas da Europa. Está envelhecendo, precisa de talento. E por isso, talvez, a questão da imigração é tão forte, porque quem está imigrando não está trazendo talento, mas está entrando nos sistemas de saúde, e eles não estão conseguindo incorporar, ou não querem, eu acho que também tem um pouco dos dois, no mercado de trabalho. Então, você tem essa dicotomia lá. Então, mas eu acho que essa questão de você trabalhar com os países, compreender melhor os países,
e fazer o caminho reverso, ou seja, como que a Europa pode aprender com eles? Não é simplesmente eles alinharem com os processos europeus. Eu acho que tem que ter essa mão dupla. Eu acho que isso está acontecendo. Pouco a pouco, né? Como você viu, saiu de grupo de 6, numa instituição pequena que fazia pesquisa, foi para Bruxelas e agora é discutido a nível europeu. Mas o fato de ser discutido a nível europeu está apenas fazendo com que as mudanças começassem. As mudanças não ocorreram ainda. Né? Então, leva tempo. Parabéns, Cristiano. Parabéns à iniciativa do Sidney de conseguir recursos para te trazer, né? Só para fazer um parênteses na IA, agora há pouco a gente participou de um congresso fora e tinha uma mesa redonda de um engenheiro, um pedagogo, um filósofo, um psicólogo, um sociólogo e um administrador falando de IA. A linguagem de cada um um fala chinês, outro fala alemão, outro são olhares diferentes para os usos e as oportunidades e as ameaças nesse processo. É muito interessante ver as visões. Né? Logicamente que o mais positivista é o engenheiro, pela tecnologia, mas aí o mundo é desenhado de uma outra forma bastante preocupante pelo filósofo, pelo sociólogo. Aí a preocupação são de perdas de potenciais no ser humano, de suas habilidades, né? O engenheiro quer ver a ferramenta, não está interessado. É muito interessante. Até nós poderíamos provocar aqui uma mesa redonda dos olhares sobre a IA. Mas eu teria uma questão. Quando muitos de nós aqui trabalham com planejamento estratégico, sempre teve aquela questão de olhar o futuro com os olhos do presente ou olhar o presente com os olhos do futuro, né? E quando você trabalha com essa questão dos cenários, um olhar para muitos anos para frente, a gente sempre ficou numa dúvida de como as empresas resolvem, como os países, como as cidades vão resolver seus problemas atuais, quando você tem também uma equipe pensando como é que a gente poderia, né, usar da criatividade para olhar o futuro, tentar começar a construir esse futuro a partir de agora, quando eu tenho realidades também agora que eu tenho que resolver. Então, é uma empresa que talvez crie um grupo, e aí é o final da minha consideração para ver a tua opinião. É uma empresa pensando hoje para hoje, que é hoje com a realidade que nós temos e que vai dominar o curto prazo, e a mesma empresa pensando daqui a 30 anos como que ela gostaria que ela pudesse construir esse futuro, como trabalhar essas duas coisas ao mesmo tempo, porque senão daqui a pouquinho eu fico no imaginário e a empresa nem chega lá, ou a cidade nem chega lá, ou o país não chega lá, ou a Europa não chega. Como trabalhar essas duas questões? Eu acho que são a mesma coisa, na verdade, porque um dos aspectos que você comentou, a gente não consegue olhar para o futuro sem expandir o que a gente conhece. Então, o nosso olhar no futuro é expandir o que a gente conhece no presente e no passado. É uma extrapolação. E isso em si mesmo é um processo reducionista, é um processo que não é imaginário de jeito nenhum. Então, tem essas ferramentas que tentam expandir. O que a gente faz quando trabalha no futuro é expandir a compreensão do presente. O futuro é uma ferramenta para que a gente consiga olhar o futuro de uma maneira mais ampla, trazendo pessoas com pontos de vista diferentes e expandindo a nossa própria compreensão do que é possível hoje. Várias empresas trabalham a questão do futuro. A Shell foi quem começou a usar cenários. As empresas de energia, elas planejam 50 anos para frente. A China colocou em 2002 um relatório dizendo onde eles estariam em 2030. Se você olhar esse relatório, eles estão seguindo o caminho. Eles sabem o que querem. Não é escondido de ninguém. Então, tem países, tem empresas que fazem isso. O grande problema é a gente achar que tem influência total em todas as variáveis e condições de controle. Não temos.
Então, eu acho que essa questão do exercício de futuro, digamos assim, ela te dá a habilidade de você tentar moldar aquilo que você quer. Se você conhecer as variáveis que vão te levar em direção àquele futuro, mas, ao mesmo tempo, de abraçar as mudanças que vão ocorrer, que você não é capaz de prever, e incorporar nesse processo, ou seja, aconteceu algo que não foi previsto. Como é que eu incorporo no meu processo de planejamento, adapto o que é necessário e olho para frente? Ou, inclusive, adapto onde eu quero chegar. Então, a estratégia ela não pode ser impressa na pedra, daqui a 20 anos eu quero chegar lá. Ela é adaptável ao longo do tempo. Eu acho que esses processos ajudam nisso. É você criar essa adaptabilidade, essa agilidade. Não é fácil, mas você vê que tem em muitas empresas fazendo e tem governos que estão fazendo também. O que fica um pouquinho assim, porque daí vai virar adaptação, porque, na verdade, o futuro que eu estou pensando não vai ocorrer. Não existe. Não vai ocorrer. Não. Nos cenários que a gente desenhou, nenhum. A disrupção é tão violenta a cada menor espaço de tempo que vai ser um exercício. E o que a gente tira desse exercício? Muito mais a questão de que podemos pensar em grupo, podemos olhar uma visão em comum, porque, na verdade, iremos fazer adaptações constantes. E isso que vai fazer nós permanecermos como um ente, qual seja ele, é a capacidade de nós respondermos a esses impactos que não conseguimos prever. Eu acho que esse é o problema. A palavra responder, a reação. Você pode ser ativo também. O que a gente faz na construção de cenários é como é que a gente constrói a nossa capacidade de estar preparados para essas mudanças. É isso que o cenário faz. Para você, vai ter surpresas, mas vão ter coisas que você... a gente imaginou isso daí. O que a gente pensou que deveria fazer caso não ocorresse? Você não vai ser pego de surpresa, ou de você ver os sinais de que aquela mudança está ocorrendo antes dela ocorrer, e eu tenho algum poder de mudar isso, mitigar de antemão, ou já me adapto antes que ocorra. Então, eu acho que esse que é o valor do... A tua experiência diz que, nos cenários projetados, algo do que foi pensado ocorre. Olha, ou muito próximo disso. Já teve cenários que foram desenhados e ocorreram exatamente como foi desenhado, mas o exercício não é isso. Você não quer, não é bola de cristal. O exercício é preparar para diferentes alternativas. Como é que eu me preparo? Eu acho que a gente fez esse exercício ontem. A gente talvez precisasse de mais tempo para amadurecer algumas ideias, mas o que a gente fez foi construímos os cenários, depois construímos uma visão, desenhamos um processo de sair de hoje para essa visão, e depois a gente verificou esse processo, ele continua válido nos diferentes cenários, e percebeu que não. Então, a discussão foi que condições a gente teria que adaptar caso essas disrupturas de algum cenário ocorressem. Seria ainda assim possível alcançar essa visão? Em alguns casos, inclusive, a visão teve que ser refinada, porque não seria possível. Minha capacidade de permanência fica maior. Exato. Fazendo isso do que aguardando que as coisas... Ser reativo apenas. Eu acho que também é mais que isso, porque te ajuda a identificar questões estratégicas que talvez você não tenha pensado antes, e até de reposicionamento mesmo. Eu vou querer continuar fazendo mais do mesmo, ou eu vou fazer algo diferente. Ou seja, se eu hoje faço pesquisa de uma forma, extensão de uma forma, eu vou querer 20 anos estar fazendo dessa mesma maneira, ou eu posso já hoje transformar para estar preparado para uma geração que é totalmente diferente da gente. Rápido. Sim, rápido. Então, a minha pergunta a gente está vendo uma tendência de fechamento dos governos, por todo o contexto geopolítico, e como que vocês, na Europa, estão trabalhando essa integração entre outros países, toda essa questão de barreiras que estão crescendo, como você consegue manter essa colaboração entre universidades, entre receber estrangeiros de vários países? Isso está acontecendo nos Estados Unidos agora, de você fechar com cientistas chineses, como isso tem uma tendência de acontecer lá, e como isso influencia no trabalho de vocês?
Hoje, o que está acontecendo é o seguinte, o que está acontecendo em Harvard e em outras universidades, a Europa criou um fundo de bilhões para trazer esses cientistas para a Europa. Eles querem entrar em talento. Hoje, é isso que está acontecendo. Eles estão, o European Research Council, que tem bilhões de fundos para investir em pesquisa Blue Sky, ou seja, que não necessariamente vai dar inovação, mas que é para experimentação, eles separaram bilhões desse fundo para trazer esses cientistas. É verdade que a Europa também está em xeque. Tem governos que são ultranacionalistas que não querem mais fazer que a Europa exista. Então, essa discussão existe. Mas hoje o foco da Europa é como é que nós podemos nos defender. A NATO vai ser uma NATO europeia ou a gente vai criar uma instituição europeia, porque a gente não pode mais depender dos Estados Unidos. E essa questão ela é a principal, infelizmente. Mas isso de forma uma questão militar ou questão de conhecimento? Duas coisas. De você barrar a informação e ir para os países que possam ser hostis. Isso existe, não? Se existe, eu não sei. É possível, mas hoje, por exemplo, é que nos Estados Unidos as coisas não é semanalmente, é diariamente, né? Mas a questão da inteligência, que é fundamental para a Ucrânia, eles deixaram de fornecer isso durante alguns dias e foi suficiente para uma disputa um pouco maior na guerra, né? Então, o que está se fazendo aproveitando do arsenal que já existe, principalmente França e Inglaterra, mas, por exemplo, a Alemanha já botou bilhões para reinvestir em armamento e outros países estão fazendo isso também. Ou seja, a gente está indo para um mundo talvez não almejado, digamos. Essa é uma possibilidade discutida. Esse é o cenário mais provável. Essa é uma possibilidade discutida. Se a gente já foi informado que é bom a gente ter um kit de guerra, inclusive com iodo, água, comida enlatada, todo mundo está fazendo isso. A gente tem casa. Menos educação, menos cuidado, menos investimento. Mas esse é o problema, porque o dinheiro sai de algum lugar. Está saindo hoje da questão humanitária. Porque a maioria dos governos estão querendo barrar uma imigração descontrolada. Que é um problema para mim também, porque a questão... existe um passado histórico aí que... tudo bem. Isso é a minha percepção só. Vamos na questão política. Bem, Cristiano, novamente, muito obrigado aí pela presença. Alguns ficaram sem responder, mas a gente pode conversar um pouquinho agora após, mas por uma questão de horário. Mas acho que é muito enriquecedor, assim. Acho que o Rosseto traz uma questão que eu sempre trouxe para você. Às vezes, nós, mais latinos, somos muito deterministas, né? Assim, até... Foi Deus que quis assim. Não, às vezes não é o que Deus que quis assim. Tem uma questão aí que você pode até desconstruir aquilo que você imaginava que poderia acontecer. E aí, até pelos alunos do mestrado profissional, acho que quando a gente trabalha profissionalmente, a gente tem que ter uma visão também mais disruptiva, né? Não é só um diagnóstico, não é só interferir na prática, é fazer algo que realmente faça diferença, e por isso que a gente quis também trazer o Cristiano aí no cenário. Ele vinha para essa atividade, mas aí até com a Tati, acho que tem tudo a ver, né? Essa questão teoria, prática e de que forma que a gente pode interferir no futuro, positivamente. Essa é a ideia. Mas obrigado, Cristiano. Para finalizar, agradecemos a presença de todos. Eu vou agora com o script, né? Para não esquecer. E convidamos para participarem do próximo encontro, já agendado para o dia 26 de junho, conforme cronograma do PNG. Isso significa que todos estão cientes. Você quer presídio? Eu não sei.